Olá, erros conceituais sobre Radier. Um Radier, que nada mais é do que uma mega sapata ou um mega bloco de estacas que engloba toda a estrutura, é um tipo de fundação interessante. Porém, existem vários erros de análise que eu vejo várias pessoas, inclusive engenheiros, cometendo sobre Radier. Primeira questão sobre Radier é que ele é um serve para tudo que conserta SPT baixo. Não, não é, ok? Um Radier, apesar de ser possível utilizar em um SPT menor do que ser utilizado sapata ou estaca, ele não é um serve para tudo. Primeira questão que a gente tem que entender sobre o Radier é que para ele funcionar a gente precisa de um SPT pelo menos baixo, ok? Ah, mas eu tenho SPT zero. Não tem como um solo com SPT zero fazer um Radier, porque vai ocorrer recalques diferenciais consideráveis, ou pelo menos recalques consideráveis. Próxima situação é que se tiver um solo colapsível ou um solo expansível, também não é assim para fazer um Radier. Ah, mas o SPT não mostra se é colapsível ou expansível. Ok, mas se você tem um solo com SPT menor que 5 e é um solo arenoso, provavelmente ele vai ser colapsível. Ou se você tem um solo SPT menor que 5 argiloso, provavelmente ele vai ser expansível, ok? Pode acontecer efeitos similares, tá? Então, pode ser feito sobre um SPT menor que 5. Para ser feito menor do que 5, a gente tem que ter uma proteção adicional contra os efeitos gerados de maneira a eliminar a chance de ocorrer um solo colapsível ou um solo expansível, ok? Isso pode ser feito, por exemplo, como uma drenagem, ok? Alguma maneira de proteção do solo, ok? Entrando nisso, a gente tem que lembrar que o SPT, ao contrário de muitos pensam, não é só estrutural. Ele é também um projeto, a gente tem que pensar junto na parte de drenagem do solo, na parte de proteção do radier, ok? Essa proteção do radier eu falo o quê? Eu falo que você tem que achar uma maneira de que não entre água dentro do radier. Por quê? Por que eu não tenho que pensar isso em outro tipo de fundação? Em uma estaca, ela vai estar apoiada a mais de 3 metros de profundidade. É muito raro que a chuva consiga gerar erosão a ponto de chegar na parte de baixo da estaca. Mesmo uma sapata vai estar entre 1 e 2 metros de profundidade, vai ser difícil ocorrer uma erosão a ponto de chegar na base da sapata. Agora, para o radier, que a base dele está, sei lá, 10 centímetros abaixo do nível do térreo, é muito fácil ocorrer uma erosão e penetrar a água, ou limpar, né, fazer um furo, ou fazer entrar uma quantidade de água considerável a ponto de gerar um colapso ou uma expansão do solo, ok? Então, tem que ser planejado junto essa questão de como proteger o solo dessas questões, ainda mais que a gente vai trabalhar geralmente com SPT baixo, ok? O que eu recomendo como base, só para ter uma ideia, é que tem pelo menos um golpe por andar, ok? Então, você tem um prédio de 4 andares, pelo menos 4 golpes, quanto mais melhor, né? SPT nunca é uma coisa que a gente vai jogar fora, quanto maior SPT melhor, mas a questão que a gente tem que ter é que a gente tem que encontrar uma maneira, principalmente esses PTs aí baixos, né, 5 ou até, na verdade até menor do que 9, recomendaria de qualquer maneira fazer uma proteção muito boa, de proteger qualquer chance de penetração de água e ocorrer um solo colapsível ou expansível. Ok? Próximo erro é acreditar que o Radier é uma fundação econômica. Não. Ok? Apesar de que ele gera uma economia de mão de obra, porque ele não requer escavação profunda, e ele engloba, concreta tudo de uma vez junto com o piso, a gente tem que lembrar que a espessura do radier é muito maior, geralmente é o dobro do que um contrapiso, mesmo em obra pequena. Em obras maiores pode ocorrer radier de mais de metro de espessura. Um prédio de 20 andares, por exemplo, é normal ter mais concreto do que a altura de uma pessoa, normal, ok? Então, um radier, ele não necessariamente vai ser mais econômico. Ele pode acabar economizando mão de obra, mas geralmente ele vai ter um gasto maior de material. Entendido? Próxima questão que a gente tem ainda sobre o radier é um mito de que ele distribui as cargas perfeitamente. Não. Um radier, ele tem como objetivo distribuir as cargas, mas ele não consegue distribuir perfeitamente. Ainda assim, vão ocorrer regiões com maior carga e menor carga, dependendo da rigidez do radier, dependendo do método que são as cargas. Ok? Como assim? Basicamente, quando é aplicada uma carga no radier,
ele vai ter que encontrar uma maneira de tentar distribuir o máximo possível dessa carga. Ou seja, se você coloca uma carga num ponto do radier, ele vai tentar, dependendo, claro, da rigidez dele, distribuir essa carga pela maior quantidade de pontos possíveis, ok? Pela maior área possível e, consequentemente, eliminando deformação naquele ponto. E entra a questão que quanto mais, como eu falei, rigidez, né? Quanto mais deformável for o seu radier, menor a distribuição de cargas, menos eficiente ele é, ok? Uma maneira de a gente pensar isso é, imagina que uma pessoa vai te dar um tiro, e você pode usar um colete à prova de balas bem fino, ou um colete à prova de balas com uma camada bem grossa. Você quer usar um colete à prova de balas com uma camada bem grossa, por quê? Porque assim você vai conseguir dissipar mais a carga. A carga vai continuar existindo, tá? Não existe desaparecer com a carga. Mas a questão é, a energia de um tiro não é o que vai te matar. O que vai te matar é a penetração, ok? Então, se você conseguir distribuir a carga em uma maior área, não vai ter concentração tão grande. E assim vai eliminar, ou vai reduzir a chance de um problema. Entendido? Próxima questão é que, indo ainda nessa ideia de distribuição, é que um radier serve para todo tipo de obra. Não, não é. Tá? Um radier, ele funciona muito. Um radier tem como função distribuição de cargas. Então, o objetivo, quanto mais do trabalho seja entregar mastigado para ele, melhor. Ou seja, quanto mais distribuídas forem as cargas, melhor. E o princípio se aplica para o outro lado também, que quanto mais concentradas forem as cargas, pior. Por exemplo, você tem uma obra de alvenaria estrutural. Uma obra de alvenaria estrutural já tem uma carga distribuída. Então, consequentemente, em um eixo, né? Geralmente a carga é linear numa alvenaria estrutural. Então, ela já está distribuída em um eixo, o radier só precisa distribuir no outro. Então, ele tende a ser o radier mais econômico do que a mesma obra com a mesma área. Se fosse, por exemplo, de concreto armado com vãos consideráveis. Se você tem uma obra de concreto armado com vãos consideráveis, vai ser um custo bem maior para o mesmo radier. Por quê? Porque ele tem que ser armado em duas direções, certo? Uma outra interpretação errada do radier, que existe vários, eu acho que é padrão, né? Um dos motivos é que, como o radier é uma fundação com pouca mão de obra, é muito comum os pedreiros sugerirem ela. E como os pedreiros vão querer uma pouca mão de obra, tá? Eles vão tentar a menor mão de obra possível. E qual que é a menor mão de obra? É um radier liso. Okay? Mas a gente tem que entender que nem todo radier é liso. É possível utilizar um radier liso, a gente tem que lembrar. Lembra aquela que eu falei de distribuição da carga? Pois é, baseado na rigidez? Pois é, você vai ter a possibilidade de fazer uma rigidez maior aumentando a área, ok? Ou você pode ter uma rigidez maior aumentando a altura. Como que seria aumentando a altura? Seria, ao invés de fazer um radier liso, fazer um radier com vigas, ok? A questão é que, se você dobra a espessura no radier, você acaba multiplicando por 8 a inércia dele, mas você acaba dobrando o custo de material. Agora, se você colocar vigas, você pode multiplicar por 8 ou até mais, sem ter que dobrar o material. Você vai aumentar uma quantidade menor o material. Vai ser um pouco mais de mão de obra, mas vai ser possível garantir uma economia de material. Okay? Então, apesar de ser comum em obras pequenas, onde é feito por muitas vezes sem acompanhamento técnico, e em obras muito grandes, onde é feita uma espessura gigante, o máximo possível, né? Por um prédio de 20 andares, faz um radier liso, mas com 2 metros de espessura, daí faz uma coisa gigante, né? Que vai ter uma inércia adequada, já com um limite de altura que muitas vezes não é possível passar disso, ok? Agora, num pequeno porte na prática, o ideal quase sempre vai ser um radier com vigas, tá? Não só, agora eu falei as vigas, falei por causa da distribuição de cargas. A gente tem que lembrar que uma viga, principalmente a viga de borda, vai eliminar, ou vai reduzir a chance, ela vai auxiliar a proteção contra intempéries. Porque aí, se eu tinha um radier de 15 de espessura, ou tenho uma viga com 40 de espessura, eu ganhei 25 centímetros, uma barreira com 25 centímetros a mais, para proteger contra a água penetrar no solo. Entendido? Então, um radier com vigas é uma opção interessante, certo? A próxima questão do radier é que ele é um dimensionamento extremamente complexo que só pode ser feito por software. Aqui entra a questão. Não. Tá? É possível fazer um dimensionamento otimizado manual? Também não. Tá, então não está errado. Só a questão é, um radier, a gente pode interpretar ele de uma maneira não tão complexa. Por que eu digo isso? Imagina que você tem, sei lá, um prédio de 4 andares, onde você tem 1 tonelada por andar. Necessariamente, se você tem 4 andares, 1 tonelada por andar, você vai ter que ter uma reação na base de 4 toneladas. Então, uma ideia básica que a gente pode ter é que
os momentos fletores dentro da base do nosso radier, como a carga é 4 vezes maior, vão tender a ser em torno de 4 vezes maior também. Okay? Na prática ele não tende a ser tanto porque não existe uma distribuição perfeita. Okay? Mas a gente quer uma distribuição alta para evitar recalque, mas a inicial não vai ser perfeita. Então vai ser um pouco menos do que todos os momentos fletores somados dos outros andares. Por isso que eu falo, né, que fazer um radier liso, eu tenho uma laje que suporta 4 vezes mais carga. Qual que é a sua opção? Tirar as vigas. Não, isso não é uma coisa lógica. Ok? Então, não só as vigas são essenciais, mas é uma ideia que a gente pode imaginar. Outra questão que a gente pode também analisar de maneira muito boa da nossa concepção é o que? A gente pode imaginar bulbos de carga, ok? Apesar de que, na verdade, a gente tem vários bulbos, né? Um bulbo com a carga está de 1 tonelada por metro, um bulbo, uma carga de 2 por metro, 5 por metro, 10 por metro, com certeza, na prática a gente vai ter vários bulbos em uma região, mas a gente pode imaginar mentalmente, para uma questão de pré-dimensionamento, para uma questão de dimensionamento mais ou menos, que nem eu tenho um vídeo sobre dimensionamento mais ou menos, a gente pode imaginar que toda a carga, ou 90% da carga de um radier vai ser absorvida numa certa área, ok? E essa área, a gente pode dimensionar para ter uma ideia da armadura, vai ser similar a se fosse uma sapata com essa área, ok? Com essa área, essa altura e tudo mais, tá? Mas é como se fosse uma sapata com aquela área. Isso é um método de dimensionamento que, se a gente estimar adequadamente, pode dar um valor muito bom para depois otimizar. Tá? Para estimar, claro, a gente tem que ter uma ideia da resistência do solo e tudo mais, certo? Mas a questão também do radier, que a gente pode estimar assim, basicamente pensando na carga do nossa carga da estrutura, né? E a resistência do solo. Okay? Então, se eu vou apoiar uma parede de alvenaria estrutural, e essa parede vai aplicar uma carga de 5 toneladas por metro. E eu tenho um solo que resiste, digamos, 6 toneladas por metro. Então, 5 dividido por 6, você sabe que a região crítica dessa sapata vai ser um pouco menos que 1 metro. Okay? Então, você tem um bulbo próximo, né, de menos que 1 metro. Okay? Provavelmente você vai colocar um pouquinho a mais para um estimativo inicial, mas é uma boa ideia de como a gente estima onde vai estar realmente distribuídas as cargas. Certo? E claro, a gente lembrando que quanto mais inércia a gente tiver, também vai acontecer o quê? Como a carga não vai se distribuir mais, com certeza. Se ela vai se distribuir mais, a gente não vai ter um braço de alavanca maior? Sim, vai. Então o que acontece é que uma distribuição melhor do radier, aumentando a rigidez dele, vai gerar momentos fletores maiores. Ok? Então o que acontece na prática também, que é um erro de conceito também, mas é que um radier não falha. Como assim não falha? Não, ele não falha. Ok? Se você arma uma viga e você coloca só metade do aço que precisa, ela vai começar a deformar, o aço vai escoar, ela vai ceder. Agora, um radier não. Um radier, você não arma ele para isso, vai acontecer o quê? Ele vai começar a escoar, o aço vai começar a escoar, o radier vai começar a fissurar, consequentemente, ele vai perder rigidez. Consequentemente, a carga não vai conseguir distribuir tanto. Então, consequentemente, não armar adequadamente o radier, ou vai basicamente gerar um princípio de falha e ele vai perder área de influência, consequentemente reduzindo o momento fletor e consequentemente não gerando falha em cima do radier. Então não precisa me preocupar com a armadura do radier. Pois é, mas a questão é, se você reduziu a sua área de influência, você aumentou a carga concentrada. Se você aumentou a carga concentrada, você vai ter um recalque diferencial maior. Okay? Então a ideia de que o radier vai necessariamente falhar por causa de um momento fletor? Não, não é. Um radier ele pode falhar se for falta de armadura. Por momento, ele pode falhar basicamente aumentando o recalque diferencial, o que tecnicamente é uma forma de falha, até porque vão ocorrer fissuras consideráveis e pode ocorrer patologias graves na estrutura. Entendido? Só que também, pensando no mecanismo de falha, lembra que eu falei que se tem um prédio de 4 andares, o radier é basicamente o somado dos 4 andares? Pois é, se tem uma carga 4 vezes maior, o risco de punção não é muito maior? Com certeza. Então, um radier pode falhar por punção. Ok? Então, ao fazer um radier liso, tem que lembrar que o radier, por ser uma laje de ponta cabeça, ele pode falhar por punção. Um radier, ele é basicamente sempre, quase sempre, né, uma sapata flexível gigante. Ok? Então, punção é uma verificação que deve ser feita e pode ser necessária a armadura de punção. Mas a armadura de punção é cara e é complicado e dá uma taxa de ácido negativa também muito alta, correto? Então, a outra questão do radier, ainda pensando liso, é que ao invés de fazer vigas, você pode fazer regiões de espessura considerável. Por exemplo, fazer um radier com 15 centímetros de fora a fora.
mas eu vou ter pilares. Eu vou ter alguns pilares internos, mas ao invés, na extremidade eu posso fazer uma viga de borda, mas interno, ao invés de fazer vigas também, eu posso fazer uma região mais espessa. Ou seja, digamos, na borda eu faço vigas e num pilar interno eu posso fazer uma região, sei lá, como se fosse um capitel escondido no solo. Ok? Eu posso fazer um capitel, sei lá, com 1 metro por metro, isso aí tem que ser ensinado, mas escondido no solo, que vai funcionar como se fosse uma sapata naquela região, onde vai aumentar a espessura, consequentemente reduzir um pouco do aço, mas claro, vai aumentar um pouco de inércia, então vai acabar puxando mais momento e reduzindo a deformação, tá? É uma possibilidade. Além disso, vai ajudar na punção e, além disso, vai ajudar a facilitar o arranque dessa estrutura, ok? O radier tem que ser pensado já com o arranque dessa estrutura, tá? Outra questão que a gente tem ainda, e se for um radier estaqueado? O radier estaqueado é uma opção quando a gente tem realmente um problema muito grave, onde eu não consigo resolver por sapata, não consigo resolver por estaca e não consigo resolver por um radier superficial. Muitas vezes em cargas muito altas, em um prédio muito alto, vai ser uma fundação comum, mas a questão é, o radier estaqueado também vai ter um custo maior ainda, porque não só a gente tem o custo considerável de ter um radier, para combinar, geralmente ele vai ter estacas que também vai ter um custo considerável. Então, ou pode até ser estacas que não tem um custo considerável se for uma estaca escavada e tudo mais, mas de qualquer maneira vai ser um custo considerável um radier estaqueado. Sabendo isso, então, a questão que a gente tem que entender sobre o radier estaqueado é que por mais que ele seja um bloco gigante de estacas, ele também não precisa da espessura fixa. É comum blocos com espessura fixa, mas isso é só uma questão de análise. Na prática, ele não precisa ser uma espessura fixa, tá? Mas mesmo que seja, o espaçamento das estacas não precisa ser fixo. Você pode, por exemplo, fazer um projeto onde o espaçamento das estacas é de 2 metros, mas numa região que tem um pilar específico, que tem uma carga considerável muito alta, ou tem um pilar parede, ou tem um contraventamento global da estrutura, você pode colocar estacas a cada metro. É possível, ok? Então é possível colocar estacas adicionais para auxiliar naquele ponto, reduzir a distribuição de cargas por aumentar a resistência naquele ponto, entendido? Então isso também é uma opção para um radier profundo, ok? Na prática, claro, se você fazer um radier de estacas, radier estaqueado, você vai usar estacas por praticamente tudo. Você vai usar um radier sem estacas, você pode usar ele por praticamente quase tudo, ok? Uma outra questão sobre o radier. Um radier, ele é uma fundação interessante porque naturalmente a gente tem um equilíbrio na divisa. Não, ok? É uma outra questão que tem sobre um radier, é que um radier na divisa é complicado a gente achar que pode colocar assim, não, tá? A gente sabe que a NBR 1022 fala fundações na divisa, profundidade mínima de 1,5 m. Como que você vai fazer isso se você tem um radier? Não tem como, ok? Então, um radier em obras próximo à divisa tem que ser muito bem estudado, porque fazer um radier, digamos, a menos que 1 metro de divisa, você provavelmente vai estar violando a NBR 1022 nesse caso. Por mais que não seja uma carga concentrada, ainda assim você tem uma carga naquela posição, ok? Até tem métodos de fazer o radier na divisa em si, talvez com aquela posição, fazendo uma profundidade maior ou fazendo algum outro sistema estrutural que vai garantir que a estaca seja apoiada mais embaixo, ou a fundação seja apoiada mais embaixo, mas ainda assim é uma coisa que tem que ser analisado muito bem, porque a NBR 1022 ela fala sobre isso, que na divisa, pelo menos profundidade de 1,5 m. E um radier de 1,5 m não é uma coisa comum, a não ser que exista um subsolo ou algum outro mecanismo para que a carga naquela região esteja mais baixa, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.